Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal ABMT Civil. Sou o professor Junel Soares e hoje iremos responder uma questão aqui envolvendo o Teorema de Pitágoras, pessoal, certo? Mas antes disso, pause o vídeo, tentem responder a questão e depois venham conferir a resolução aqui comigo. Bom, basicamente, pessoal, ele quer que a gente ache esse valor de x aqui em cima, certo? Que é o valor referente à hipotenusa do nosso triângulo retângulo. A hipotenusa sempre será o lado oposto ao ângulo reto aqui de 90 graus, tudo bem? Agora, normalmente para resolver esse tipo de questão envolvendo os triângulos retângulos, a gente utiliza o teorema de Pitágoras, que ele diz o seguinte, ó, se você tem um triângulo retângulo, certo? Que eu iria atribuir valores aqui para ele aqui agora. Chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, certo? Onde A e B são os catetos do triângulo e o C, que seria o lado oposto ao ângulo reto, seria a nossa hipotenusa. Tudo bem? Se você tem esse formato de triângulo aqui, o teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, se a gente tiver aqui, pessoal, esses dois catetos aqui, ó, tanto 6 aqui, ó, como esse segundo cateto aqui embaixo, ó, poderíamos achar o valor de x. Porém, vocês já viram que não temos esse segundo cateto aqui. O que é que a gente vai fazer? Só observar que no segundo triângulo retângulo aqui embaixo, ó, já temos os dois catetos dele, falta a hipotenusa. E a hipotenusa desse segundo triângulo seria o segundo cateto do primeiro triângulo. Tudo bem? Então, achamos esse valor aqui de cima, iríamos conseguir calcular o valor de x aqui em cima. Certo? Bom, eu vou chamar esse lado aqui, tá? Para a gente começar a fazer os cálculos, de k. Tudo bem? E vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse segundo triângulo aqui embaixo. Como é que vai ficar? 4 elevado ao quadrado mais o 8 elevado ao quadrado vai ter que ser igual ao k elevado ao quadrado, que seria a nossa hipotenusa aqui nesse momento. Tudo bem? 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4 é igual a 16. 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Isso aqui tem que ser igual a k elevado ao quadrado. Certo? 16 mais 64, pessoal, 80. Porém, eu vou trocar aqui de lado, tá? Só para a gente visualizar um pouco melhor. 16 mais 64 foi igual a 80. Para k ao quadrado igual a 80, só tiramos a raiz quadrada de ambos os lados aqui da expressão. O que é que eu irei fazer? Ó, vou colocar aqui raiz quadrada do outro lado. Só não esquecendo que do outro lado, né, vai tirar a raiz de mais ou menos aquele número. Tudo bem? Aqui, como o índice é 2, é raiz quadrada, ele vai cortar aqui com o nosso expoente 2 também. Vai sobrar apenas o k. Tudo bem? E aqui, mais ou menos a raiz de 80, pessoal. Como estamos lidando com uma distância, o valor de k aqui, ele é uma medida, tá? É uma distância. Eu não vou considerar o valor negativo aqui, né? Não tem sentido considerarmos o valor negativo. Ou seja, vai ficar apenas o raiz de 80 positivo. Tudo bem? Então, já achamos aqui o valor da hipotenusa do nosso segundo triângulo retângulo ali. O que eu irei fazer? Vou aplicar agora o teorema de Pitágoras no primeiro triângulo retângulo e assim achamos o valor de x. Tudo bem? Vou dividir aqui agora. Como é que vai ficar ali? 6 elevado ao quadrado mais o k é raiz de 80. Então, vou colocar aqui raiz de 80 elevado ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual ao nosso x elevado ao quadrado aqui dessa vez. 6 elevado ao quadrado, 36. Raiz de 80 elevado ao quadrado. De novo, pessoal, o índice aqui é 2, tá? Então, esse índice aqui pode ser cortado com o nosso expoente 2. Vai sobrar apenas o 80 ali dentro do radicando. Tudo bem? Isso aqui tem que ser igual a x elevado ao quadrado. Novamente, eu vou trocar de lado, tá? Para visualizarmos melhor. X ao quadrado vai ser igual a 36 mais 80, 116, pessoal. E de maneira análoga ao que fizemos anteriormente, tirando raiz quadrada de ambos os lados, temos que x vai ser igual a raiz de 116. Certo? Pessoal, mas não é essa resposta que iria aparecer nas alternativas de vocês em uma questão como essa. Tá? Iria aparecer a forma simplificada dessa raiz quadrada aqui. Qual seria ela? Você enxergar o raiz de 116 de uma outra maneira. Para isso, a gente vai fatorar esse 116 para ver como é que ele pode ser expressado também. Ó, vou colocar aqui, tá? 116 dividido, vou dividir em números primos, por 2. 116 por 2 é igual a 58. 58 por 2, 29. E como 29 é um número primo, pessoal, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, vou dividir aqui por 29 logo diretamente, tá? 29 por 29 dá igual a 1 e aqui a gente fecha a nossa fatoração. Ou seja, o número 116 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 2 vezes 29. Ou ainda 4 vezes 29. Certo, pessoal? Ou seja, aqui, como é que vai ficar aqui? Eu posso reescrever
o raio de 116 como sendo raiz quadrada de 4 vezes 29. Mas por que isso, pessoal? Tem uma propriedade na radiciação que diz o seguinte, ó, se eu tenho a raiz de um produto, isso pode ser transformado no produto entre essas raízes. O que vai acontecer? Eu posso reescrever aqui, ó, essa raiz quadrada aqui, como sendo raiz quadrada de 4, que multiplica a raiz quadrada de 29. Certo? Fazendo isso, pessoal, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, a resposta vai ficar puramente x igual a 2 que multiplica a raiz de 29. Então, 2 raiz de 29, pessoal. Certo? Bom, espero que tenham gostado da resolução dessa questão, pessoal. Relacionando bastante aí no estudo de vocês. Curtam, compartilhem o vídeo, que assim me motiva a gravar cada vez mais aulas e resoluções de questões assim, para somar no estudo de vocês. Certo? Até a próxima aula, pessoal.